PT sempre fala em renovação, mas sempre recorre a lideranças históricas, por exemplo, como o senhor. Queria saber também se o mensalão é algo que ainda pesa, principalmente em época de eleição, né? Os adversários sempre recorrem à história do mensalão. E quando eu estava estudando para vir entrevistar o senhor, eu comentei com um amigo que é do Rio de Janeiro, enfim, de liderança jovem, e ele me pediu para perguntar para o senhor como é que o senhor vê a possibilidade do Partido dos Trabalhadores acabar, de alguma forma, perder espaço com após o último mandato do presidente Lula. Ou seja, tem parte da juventude que se preocupa num eventual sumiço do protagonismo do PT sem o Lula. Eu queria saber como é que o senhor me responde isso, rapidinho, por gentileza. Veja bem, o Lula tem conversado isso conosco. O futuro nosso depende do PT. O futuro, quem vem depois do Lula? O PT. Por isso que nós estamos num programa amplíssimo de renovação do PT. No Rio de Janeiro mesmo, em São Paulo, surgiram dezenas de lideranças jovens hoje, homens e mulheres, principalmente mulheres, que foram eleitos vereadores. E também nós temos lideranças novas, né? Que é uma geração que tem entre 45 e 65 anos. O próprio Haddad, o Camilo Santana, o Rui Costa, a Gleice Hoffmann. Agora, há um programa consistente no PT de renovação, todos os partidos. Mas, em primeiro lugar, nós temos que reconstruir o PT, levar em consideração que o PT de 13 a 19, depois veio a pandemia, a eleição do Lula, passou reprimido. Você mesmo falou aqui do mensalão e teve a Lava Jato também. Eu fui condenado sem provas no mensalão, eu fui cassado, aliás, sem provas. Eu nem podia ser processado, porque deputado licenciado não podia ser processado. Mudaram a jurisprudência. Meu processo tinha que ser arquivado, porque o PTB retirou a acusação, mantiveram. Me condenaram, eu não fui acusado de lavagem, de peculato, fui absolvido de organização criminosa e não havia provas contra mim. Aí trouxeram o domínio de fato. Agora, eu cumpri a pena, Marília. Eu não sei se é opinião pública, se quem sabe que eu cumpri no regime fechado, era no semiaberto e legalmente me mantiveram no fechado, o Joaquim Barbosa, o ministro, cumpri o semiaberto e cumpri o aberto e fui indultado. Então, mesmo eu sendo inocente, eu cumpri minha pena e cumpri a inegibilidade. Fiquei 20 anos inelegível, quando a lei diz que é 8 anos. E sou candidato, que eu tenho os direitos políticos e posso ser candidato. E não tenho temor de discutir isso em público, o que aconteceu. A Lava Jato eu não vou nem falar, porque eu fui absolvido, arquivado, infelizmente prescreveu que eu ia ser absolvido, depois foi tudo anulado. São processos políticos que tem que ter transparência para discutir e debater. Eu estou aberto para discutir e debater. Agora, eu tenho uma história de 60 anos de vida política. Se tem um político no Brasil que a sua vida foi devassada, sua vida é pública, é aberta, sou eu, entendeu? Então eu não temo o escrutínio do povo de São Paulo. Eu fui eleito com 560 mil votos, o segundo deputado mais votado do Brasil, e me cassaram sem provas, depois me condenaram sem provas. Eu cumpri a pena. Então eu sou um cidadão que respeitei a Constituição e a lei do meu país, mesmo me considerando inocente como eu era. Não fiz o que os bolsonaristas estão fazendo. Eu não fui atentar contra a democracia, não fui atentar contra a Suprema Corte. Não, eu usei a lei, vou recorrer ainda, que eu tenho direito à revisão criminal. Estou esperando passar as eleições que eu vou recorrer. E no caso da Lava Jato, como foi tudo anulado, não tenho mais, não devo contas à justiça nesse sentido. Estou muito convicto. Quando o PT teve 32 milhões de votos em 18, naquele clima contra nós, eu disse, o PT será governo novamente, porque ter 32 milhões de votos no primeiro turno, Fernando Haddad, nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, que nós podíamos nem andar nas ruas, mostra que nós temos uma base social e política no país que nós construímos pelos bons governos que nós fizemos. Quando o Lula tem 45%, 48% de voto, isso mostra que o PT tem raízes no país. Agora, o PT precisa se renovar, precisa reler o mundo, reler o Brasil, se abrir para a juventude, se abrir para os trabalhadores de aplicativo, os jovens que estão na era da tecnologia, para o empreendedor, precisa entender
a questão religiosa no Brasil, entender o problema que a mulher brasileira enfrenta hoje. Quer dizer, o PT também precisa se renovar, precisa se atualizar e, principalmente, precisa se abrir. Né? O partido não pode virar um partido eleitoreiro, um partido de reeleger mandatos de deputados, um partido que só visa sua autorreprodução. Ele tem que ser o porta-voz e instrumento dos anseios e aspirações do povo brasileiro, e não um fim em si. Ele tem que ser um meio. E como todo instrumento, nós não estamos na robótica, na inteligência artificial, o PT precisa se modernizar. Então, eu sou muito a favor de um debate público aberto, e nós estamos fazendo isso. Se o PT não se renovar, não se reinventar, evidentemente, como o PSDB e outros partidos, eles desaparecem. Partido político é um instrumento, não é um meio, não é um fim. Nosso objetivo não é o PT, nosso objetivo é o Brasil, é o povo brasileiro, é o nosso país, a nossa cultura, a vida dos brasileiros e brasileiras. O partido é só um instrumento, ele não tem essa... Não podemos transformar ele num... Ele é um meio, não é um fim.